Eu me lembro muito bem da última vez que eu estive aqui falando a respeito da situação financeira do Atlético e da crise institucional que está instalada dentro do clube e, e que poderia a qualquer momento, isso antes da Copa do Mundo de Clubes, inclusive, nós começamos a abordar esse tema aqui e é lógico, sofri alguns ataques por parte de alguns torcedores atleticanos que não queriam ver a realidade do clube ou aceitar a realidade momentânea que o Atlético atravessava naquela oportunidade. Lógico que eu fui achincalhado, fui xingado e até por algumas pessoas ridicularizado por estar trazendo as situações que aconteciam dentro do Atlético, que estavam acontecendo dentro do Atlético, e que isso poderia acarretar em algo muito pior do que estava acontecendo naquele momento. E eu me lembro que eu falei que o Atlético estava jogando bem, estava fazendo bons jogos, vencendo seus jogos, estava bem na Copa do Brasil, estava bem no Campeonato Brasileiro, porque a situação do Atlético ainda, a situação institucional ainda não tinha entrado dentro do clube. E é claro, né, quando a bomba, foi esse termo que eu utilizei inclusive na oportunidade, a bomba quando estourar no colo dos jogadores, a coisa pode degringolar, pode ser muito pior do que estava acontecendo naquela oportunidade. E hoje o torcedor do Atlético teve, talvez, dentro dos últimos 5 anos, o seu pior momento como torcedor atleticano, ao ser surpreendido com tomadas de decisões de alguns jogadores que vieram, principalmente, né, a respeito do Rony, um jogador que o Atlético investiu milhares, milhões de reais, viera a explodir nas redes sociais o Rony pedindo a sua rescisão contratual por atrasos salariais, para que pudesse viver a sua vida em qualquer um outro lugar que não fosse o Atlético Mineiro. Aí, claro, as redes sociais começaram a, a pipocar informação, algumas falsas, outras verdadeiras. Aí entram, né, os torcedores mais sensacionalistas que têm suas páginas e começaram a postar nomes de jogadores aleatoriamente, como se todos eles estivessem envolvidos diretamente na situação. Mas nem todos, né? Inclusive o Bernard veio a público dizer, se posicionar, né? Dizendo que com ele não tinha isso, que ele não estava envolvido no meio daquilo tudo, daquela rebelião que está acontecendo dentro do Atlético neste momento, mas é uma rebelião legal, né? Porque o Atlético atrasa os salários dos jogadores, não paga os salários dos jogadores e, consequentemente, dá o direito do CLT entrar na justiça e ter direito à liberdade do seu passe e para negociar com qualquer outra instituição. A situação que envolve o Rony, ela deu uma contornada, mas é um contorno que deixa muitos torcedores entristecidos, outros bravos, alguns compreendem a situação e acreditam que isso pode vir a acontecer, que é normal e dá para poder consertar, né, de alguma forma. O Rony queria sair, entrou na justiça contra o Atlético trouxe a promessa de que pagaria. Só que aí entra um ponto que é muito importante a gente falar a respeito. Jogador nenhum, o Atlético, né, se posicionou dizendo que tinha 2 dias de atraso. Isso é mentira. Isso é uma mentira muito grande da cúpula do Atlético. Jogador nenhum leva clube nenhum na justiça se ele atrasa o pagamento, a quitação dos vencimentos por 2 dias. Isso não é só clube, é qualquer esfera da vida. Nenhum profissional de CLT leva o seu patrono à justiça porque tem 2 dias que não paga. É o mínimo, isso aí é garantido por lei, é o mínimo de 2 meses. Antigamente eram 3. 2 meses o atleta profissional ou o profissional de qualquer área de trabalho tem o direito de levar à justiça o seu patrono para que ele possa ter a liberdade de trabalho e o acerto imediato daquilo que ele deve. E aí o Rony entrou na justiça negacionando a verdade da cúpula do Atlético, que até hoje não falou uma verdade para o seu torcedor.
E é claro, tem muita gente que vive naquele processo de gratidão eterno por terem montado o time de 2021 e com o time de 2021 ter vencido a tríplice coroa tão sonhada pelo torcedor atleticano. Tem muito torcedor que fica amarrado nas duas finais vexatórias, vergonhosas que chegaram na temporada passada, porque é vergonhoso, você chega em duas finais, perde as duas, e na última rodada do Campeonato Brasileiro você consegue se salvar. Se alguém se orgulha disso, né, é a mesma coisa do torcedor se orgulhar, torcedor cruzeirense no caso, se orgulhar do 6-1. O 6-1 ele nada mais é que a maior goleada da história dos clássicos. E não passa disso, porque se você for analisar os fatos que aconteceram naquela oportunidade, é vergonhoso para o Cruzeiro ter vencido seu maior rival, um trunfo muito grande, mas o contexto é ridículo. O Cruzeiro estava brigando para não cair. E se perde por 1-0, venceu de 6. Se perde 1-0, cai para a segunda divisão. Essa aqui é a realidade daquele jogo. É a mesma coisa do torcedor do Atlético que se sente orgulhoso de ter chegado em duas finais, final de Copa do Brasil e Libertadores, perdido as duas e brigado na última rodada do Campeonato Brasileiro para não cair para a segunda divisão. Eu acho que não tem nada para se orgulhar dentro disso. Mas tem muitos torcedores que ficam apegados a essa situação e não largam mão das mentiras, né, que na cabeça dele é verdade, as mentiras que os menins pregam todos os dias ao atleticano. E agora o Rubens Menin foi lá no Twitter e trouxe mais uma das suas mentiras, né? Mais uma das suas mentiras gritantes. Gritantes. E o torcedor precisa entender que o momento é um momento em que de diálogo, não é um momento de diálogo não, dívida a gente resolve pagando. Não tem essa de diálogo com o jogador que está com salário atrasado, isso não existe, gente. É pagar e ponto final, resolver o assunto. Essa que é a realidade dentro do Atlético. Aí o Rony, depois que o Atlético foi lá e jogou um lero-lero na cabeça dele, dizendo que vai pagar tudo amanhã, não vai pagar? Não vai pagar tudo amanhã. Vai pagar tudo amanhã. Fez com que o jogador voltasse atrás na sua decisão e retirasse a sua ação movida junto à justiça contra o Atlético Mineiro. Mas não parou por aí, né? O que tem o Rony pedindo a rescisão, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, Igor Gomes, todos esses notificaram o Atlético Mineiro por valores atrasados. 2 dias? Não, isso é mentira. O Atlético foi notificado vou repetir os nomes. O Rony pediu a rescisão, o Scarpa notificou o Atlético, Guilherme Arana notificou o Atlético, Igor Gomes também notificou o Atlético na justiça por pendências financeiras. E como se não bastasse, o Lianco fez lá uma postagem e nessa postagem ele jogou uma espécie de indireta e foi respondido pelo Gustavo Scarpa, né? O Lianco jogou a indireta e o Gustavo Scarpa respondeu. O Lianco escreveu o seguinte: família? Jamais. Uma vez, galo. E o Gustavo Scarpa escreveu no seu story, todos eles no Instagram, lá no Instagram, ele disse: incrível como tem aparecidos neste meio, kkk. Aqui a gente é de verdade, ídolo, sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia, e colocou 2 carinhas ali, vomitando. Que nojo. Essa é a real situação do Atlético. Vou ler essa matéria aqui, que é uma matéria interessante. Família? Jamais. Uma vez galo, escreveu o zagueiro. Aí nós vamos no início aqui para poder você entender. Indireta? Crise no Atlético Mineiro gera posts enigmáticos de Lianco e Scarpa. O dia do Atlético foi agitado. Rony acionou o clube na justiça, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes notificaram o clube extrajudicialmente por atrasos em pagamentos. Mas não parou por aí. A terça-feira seguiu com postagens enigmáticas nas redes sociais. Enquanto alguns se justificavam, outros postaram sem deixar claro para quem seria a mensagem. Após a notícia ou as notícias tomarem conta do dia do Atlético, Lianco publicou em uma rede social uma foto com a camisa do Atlético e a frase: família?
Jamais. Uma vez Galo, escreveu o zagueiro. Em seguida, ele repostou uma publicação do empresário no qual afirma que não acionou o clube por pagamentos atrasados e que entende o momento do clube. Horas depois, Gustavo Scarpa também se manifestou. O meia foi um dos atletas que notificaram o Atlético. Sem citar nomes, o ex-palmeirense publicou um story no Instagram e deixou no ar por apenas 2 minutos, mas deu recado. Incrível como tem aparecidos neste meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo, sem fazer média, sem puxar saco, sem ninguém, de ninguém e sem fingir simpatia. Escreveu Gustavo Scarpa e ainda colocou um emoji de nojo e frisou que a postagem ficaria no ar por 2 minutinhos para prints. Gustavo Scarpa, né, você vai se lembrar muito bem, que deixou claro nas férias da temporada passada que ele não tinha pretensão de voltar ao Atlético Mineiro, que ele gostava mesmo de viver em São Paulo, Rio de Janeiro, coisas dessa natureza, e que não achava muito interessante morar aqui em Minas Gerais. Naquele momento houve ali um descontentamento, né, entre torcedor e jogador, mas ele acabou permanecendo. Ele disse também que não sabia se voltaria das suas férias, voltou, mas o clima lá dentro do Atlético entre jogador e torcedor nunca mais foi o mesmo porque Gustavo Scarpa não é nem sombra do que ele jogou lá na equipe palmeirense. Além dos 2 jogadores, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa publicaram sobre a situação. Menino afirmou que nunca acionou o Atlético extrajudicialmente. De acordo com o jogador, o assunto dos atrasos está sendo discutido entre a equipe dele e a diretoria atleticana. Guilherme Arana afirmou que a notificação extrajudicial é simplesmente um instrumento de comunicação formal. Sua função é registrar oficialmente uma situação e busca uma resposta da outra parte, incentivando o diálogo e a resolução dos conflitos. O lateral afirmou ainda que nunca acionou o clube judicialmente e que, mesmo lesionado, está focado na decisão da próxima quinta-feira contra o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana. Vou falar com vocês um negócio, tá? Tá complicado. O atacante Rony, que acionou o clube na justiça, mas acabou saindo, né? Acabou tirando a notificação. Na verdade, não é uma notificação simples. Ele acionou, ele acabou tirando a sua ação movida contra a instituição. E é isso que está acontecendo dentro do Atlético. A culpa não é de nenhum jornalista, não é de nenhum analista, não é de nenhum formador de opinião, não é de nenhum comunicador. A culpa é do Atlético, da gestão mentirosa que o Atlético tem desde que assumiu. Tudo que os menis prometeram, não cumpriram absolutamente nada. E depois que eles tomaram a dianteira da instituição, o Atlético nunca mais conquistou nada, com a exceção do campeonato estadual, e para eles está ótimo, porque é com isso que eles fazem piadinha nas redes sociais, e para muitos torcedores atleticanos está de ótimo tamanho. Só que futebol é muito mais do que isso. Se a coisa não se acertar, e eu vou repetir o que eu já disse aqui, R$1 bilhão não é suficiente para sanar a real situação do Atlético. R$1 bilhão que tem que ser aportado imediatamente dentro do Atlético é simples e unicamente para manter o clube vivo. Mas será que os meninos vão fazer esse aporte? Será que eles estão dispostos a fazer isso? A informação que se tem é que eles estudam uma venda da instituição. Talvez seja essa a única verdade dos menins direcionada aos atleticanos. Porque lá atrás, quando eles assumiram, as palavras do próprio Rubens Menin, nós, quando entendermos que estamos atrapalhando a instituição, nós a venderemos de novo. Será que chegou a hora?